Se vocês têm arroz amanhecido, não joga fora não, que vai dar pra vocês fazer essa receita aqui. E eu vou oferecer pra todos vocês. E bora pra receita. Vamos usar uma xícara de arroz. Vamos usar cebola. Vamos usar 2 ovos. Meio copo de leite. Vamos bater por 1 minuto. Vamos pôr numa bacia. Pôr queijo ralado da Frimeza. Vamos levar na frigideira em fogo baixo. E agora, galera, nós vai mexendo assim, ó. Vamos pôr no nosso prato aqui, galera, que já ficou pronto já, ó. Vamos finalizar com tomate. As nossas receitas ficou pronta e eu vou servir vocês agora. Com muito carinho no coração, eu ofereço mais uma vez essa receita para todos vocês, hein? E nunca se esqueçam, hein? Sejamos humildes sempre. Galera, bora experimentar, hein?